O ensinamento evangélico contra o pecado tem trazido mais males do que benefícios contra as pessoas. Calma, eu não estou falando que não pode ensinar contra o pecado. Eu não estou falando que não deve ensinar a lutar contra o pecado. Eu falei do ensinamento evangélico contra o pecado. Vamos lá. Com relação a esses ensinamentos, nós vamos ter 3 grupos de pessoas. Mas antes de falar dos 3 grupos de pessoas, deixa eu explicar uma coisa para você aqui. Essa graça que vocês pegam dá margem para a pessoa viver na prática do pecado. Engano seu. Jesus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto mais eu me aproximo da verdade, mais eu me afasto da mentira. Quanto mais eu me aproximo da luz, mais eu me afasto das trevas. E Paulo vai dizer em Romanos 6, que diremos, pois, viveremos no pecado? De modo nenhum. Como vamos viver para o pecado nós que já morremos para ele? Entende? Então, querido, o que acontece? É esse ensinamento que traz culpa. E o problema é que a maioria das coisas que ensinam que é pecado, não é pecado. O outro problema é que ensinam que você tem que parar com esses pecados para que você seja salvo. E a maioria das pessoas não consegue parar. Eles não ensinam que é pela graça, é por mérito. Se eu parar, eu sou salvo. Se eu não parar, eu não sou. E como eu tenho dito muitas vezes, o crente só comete pecados diferentes daquele que não é crente, mas comete pecado todo dia e toda hora do mesmo jeito. Basta olhar as listas de pecado no Novo Testamento, que eles vão ver que são tão pecadores quanto aqueles que estão lá fora. A coisa é a seguinte: eles cometem pecados diferentes. Mas, infelizmente, para o crente, pecado é só moral e sexual. Se não for moral e sexual, ele acredita que não está pecando, entende? Agora, os 3 grupos de pessoas. Bom, aí pregam, é pecado, é pecado, é pecado, inferno, 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 perder salvação, perder salvação. O primeiro grupo é aqueles que estão fora da igreja. Por que eles estão fora? Eu não consigo parar com esse pecado, eu já estou no inferno mesmo, então ele está fora daquilo que chamam de igreja. E como eu disse, na maioria das vezes nem é pecado, é um entendimento errado da Escritura. Eu não consigo parar, então eu paro de frequentar a igreja, eu já estou no inferno mesmo. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo é o grupo dos hipócritas. Aprendem sobre esses pecados, concordam que é pecado, concordam que vão perder a salvação, mas eles continuam frequentando as igrejas, fingindo que não estão pecando, fingindo que são santos, que não cometem pecado. E o terceiro grupo, para mim, é o pior deles. É aquele alienado, da cabeça fechada, que ele acredita que não peca mesmo. Ele é salvo porque ele não peca. Jesus libertou ele do pecado e ele não peca. Como eu disse, se não é sexual e moral, ele acredita que não peca de verdade. Até por isso que ele toma a ceia. Porque tomar a ceia indignamente é tomar a ceia estando em pecado. Como ele não está em pecado, ele toma a ceia. Entendeu isso aí? Esses, os 3 grupos. Aquele que está fora porque não consegue parar. Aquele que está dentro da igreja continua praticando e finge para todo mundo que não pratica. E os pastores fingem que não estão sabendo que eles praticam. E aqueles, os mais loucos deles, que acredita que não peca mesmo, que ele é santo, que ele arrependeu, que ele vive uma vida santa. Entende? Olha os problemas que o ensinamento evangélico tem feito com relação ao pecado. Ok? Um abraço. Até o próximo. Fique com Deus.